Tudo bem com você? Filósofos e cientistas ateus tendem a usar histórias de sofrimento e castigo divino para justificar a incoerência das Escrituras. Porém, um estudo aprofundado de algumas histórias apontam para a misericórdia divina e o seu senso apurado de justiça. Hoje, eu quero lhe convidar a estudar comigo o dilúvio. Sem dúvida, uma das histórias mais conhecidas que existe. Livros, desenhos, filmes, músicas, paródias, histórias em quadrinho, aplicativos, jogos, a lista é extensa. Pode-se dizer que já foi feito e dito quase tudo sobre o dilúvio e a vida de seu personagem central, Noé. A Bíblia diz que ele era justo e bom, ele andava com Deus. Noé fez tudo o que Deus lhe ordenara. Isto é impressionante. A vida de Noé se resume em uma palavra: obediência. Agora, a vida dos seus contemporâneos também: desobediência. Esta talvez seja uma das informações mais relevantes dos capítulos 6 até o capítulo 9 de Gênesis. Vamos ver alguns itens interessantes sobre a história do dilúvio, que incluem amor, justiça, juízo e salvação. O primeiro aspecto é que Deus não eliminou completamente o planeta Terra na hora do dilúvio, não apenas por causa de Noé, mas por amor à raça humana e também amor aos demais seres viventes, por amor a Jesus e o seu sacrifício que já estava feito, como diz a Bíblia, antes da fundação do mundo e precisaria se tornar realidade alguns anos mais tarde. A narrativa do dilúvio vai além da destruição da terra em si. Ela enfatiza a misericórdia de Deus e a aplicação de sua justiça. Tudo isso para que a terra, assim como a humanidade, pudessem ter uma nova chance para existir em harmonia. A justiça de Deus está diretamente relacionada à corrupção moral na sociedade. Deus tem seu tempo e a maldade parece que tem o seu também. A cada cerca de 2000 anos, o mundo fica insuportavelmente corrupto e mau. Foi assim por ocasião do dilúvio. Na verdade, nem chegou a 2000 anos. De acordo com a cronologia bíblica registrada em Gênesis 5 e capítulo 6, o dilúvio aconteceu por volta do ano 1656, cerca de 2344 anos antes de Cristo, até que se completaram 4000 anos quando Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade, a morte eterna e erguer a raça humana que estava fundada no pecado. E o próprio Jesus disse que voltaria e que na ocasião de sua vinda o mundo estaria igual aos dias de Noé. Outros 2000 anos passaram e Cristo está às portas. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas todos sabemos que estamos muito, mas muito próximos do glorioso dia. Outro aspecto importante que eu gostaria de retomar é que o ato de juízo de Deus é um ato de misericórdia. Deus não consegue assistir o sofrimento humano e o sofrimento animal e não fazer nada. Por esse motivo, ele trouxe o dilúvio, que iria desfazer a criação. Mas antes disso, pela misericórdia divina, Deus concede 120 anos para o ser humano mudar de rumo. O texto de Gênesis 6:3 diz que o Espírito de Deus não permanecerá atuando para sempre no ser humano, porque ele é carne e os seus dias passarão a ser 120 anos. Aqui há um tempo de pregação e, sem dúvida, um limite de tempo de vida. A partir do dilúvio, então, o ser humano viveria 120 anos. Noé tinha 480 anos e não possuía filhos quando começou a construir a arca. A Bíblia diz que seus filhos nasceram a partir de quando ele tinha 500 anos. O dilúvio acontece quando ele tinha 600 anos. Portanto, Noé começa a pregar com 480 anos e adverte os seus contemporâneos por 120 anos. Quando Deus perde a paciência, ele ainda concede 120 anos de graça e misericórdia. Que Deus bondoso! Como escreveu Moisés em Deuteronômio 4:7, quem tem um Deus
tão próximo e pessoal como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos, podemos ter fé. Bem, mas alguém pode questionar você e perguntar assim: e se todos se arrependessem e quisessem entrar na arca, caberia toda a população da época? Como era uma advertência condicional, se todos se arrependessem, certamente Deus não destruiria o mundo e nem os seus habitantes, pois o objetivo de Deus não é a destruição, mas a salvação. Tamanha é a bondade e misericórdia de Deus que o profeta Isaías, no capítulo 28, verso 21 de seu livro, chama de estranho ato e estranha obra a destruição dos maus por parte de Deus. E sobre os animais, assim como Deus traz os animais até Adão na criação do mundo, aqui os animais, mais uma vez, eles foram conduzidos até um novo representante da humanidade. A aliança de Deus com o ser humano, desde a criação do mundo, não exclui os animais. Também vale notar que a descrição de animais puros e impuros aparece logo no início de Gênesis capítulo 7. Deus pediu que colocasse 7 pares de animais limpos. De acordo com Levíticos 11, nós entendemos quais são esses animais, mas havia espaço para todos os animais. Se considerarmos que Deus criou os animais conforme a sua espécie e não conforme a sua raça, sim, haveria espaço para todos os animais na arca. Isso significa que quando Deus fez os animais e o ser humano, Ele os dotou com riqueza genética para que de uma mesma espécie surgissem várias raças. Voltando à questão alimentar dos animais limpos e dos animais imundos, Deus sabe o que é melhor para a humanidade, até mesmo na área da alimentação, até mesmo aquilo que é bom para você comer. Em Gênesis capítulo 7, versos 4 a 5, Deus antecipa para Noé que o tempo da chuva sobre a terra irá durar 40 dias e noites, e que este período se iniciaria em 7 dias. Os números 7 e 40 não são atípicos na Bíblia. A criação como um todo segue um ritmo de 7, e agora a criação irá começar a desfazer depois de uma semana. 40 também é um número intrigante, que aponta para um período de provação e de juízo. Há outros muitos exemplos em toda a Bíblia. Outro aspecto que traz dúvida e que muitas pessoas às vezes nos confrontam é sobre a dimensão do dilúvio. Estudiosos argumentam que seria impossível o dilúvio ter um alcance global, mas Gênesis 7, a partir do versículo 17, esclarece a grandiosidade do acontecimento. Toda a terra foi coberta, inclusive as montanhas. O importante é destacar que a palavra de Deus é regra de fé e não a ciência comprobatória. Nem tudo pode ser provado, mas pela fé tudo pode ser aceito. No meio do caos, no ponto central de toda a narrativa de Gênesis, capítulo 6, 7, 8 e 9, o texto afirma que Deus se lembrou de Noé e dos animais. No meio do caos, Deus sempre se lembra do seu povo. Deus sabe e Deus age com base na memória de suas promessas. E assim como na história de Jonas, Deus demonstra amor por seres humanos e animais. Para concluir, o texto de Gênesis 8 repete praticamente todas as palavras que formavam a primeira semana da criação: céus, águas, terra, pássaros, animais. Deus desfez a criação no dilúvio e agora uma nova criação reaparece na narrativa. Um novo mundo, uma nova família, um novo começo. E este recomeço acontece de forma obediente. Noé e sua família só deixaram a arca com os animais quando Deus ordenou. Noé não sai da arca antes do mandamento de Deus. A criação está se refazendo pela palavra de Deus e somente quando Noé ouve a voz de Deus, ele deixa a arca. Noé
Não é prepotente ou ansioso. Ele espera. Finalmente, após o dilúvio, Deus reafirma sua aliança com Noé e sua família. Assim como aconteceu após a queda da humanidade, um cordeiro foi sacrificado a Deus. Dessa vez, por Noé, reconhecendo a sua limitação e a confiança no plano de salvação divino. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a figura central da aliança. Ele continua sendo e sempre será. Por isso, renda-se a Ele, confie nele e Ele nunca vai te abandonar.